Olá, Ilson. E hoje eu vou estar falando para vocês sobre a psicomotricidade, certo? Desde ele ainda no útero da mãe até a adolescência, certo? E para iniciar, vamos falar sobre o conceito da psicomotricidade, né? A psicomotricidade se define como um desenvolvimento motor, é um processo de realizar em sequência de forma contínua e adequada à idade do ser humano, certo? É, através disso, né, através dessa continuidade, né, adquire-se uma vasta quantidade de habilidades motora e estas vão evoluindo de movimentos básicos, né, a movimentos avançados, sofrendo transformações ao longo de toda a vida do indivíduo. Agora eu vou falar sobre alguns objetivos da psicomotricidade, certo? Ela estimula a coordenação motora de acordo com o objetivo desejado da criança, né? Uma coordenação motora fina e uma coordenação motora grossa, certo? Para quem não sabe, a coordenação motora fina, ela refere-se a atividades de segurar objetos. Alguns dos exemplos são amarrar sapatos, né? Cortar com a tesoura e alguns outros exemplos, certo? E a coordenação motora grossa, ela já se refere a movimentos que envolvem da força de objetos ou receber força do objetos, certo? Alguns dos exemplos são arremessar, certo? Receber, chutar e agarrar. Alguns dos exemplos são esses, certo? E induzir a capacidade de percepção por meio de conhecimentos dos movimentos e adequar respostas corporais. Motivar as crianças na descoberta das suas expressões, né? E além de impulsionar as ações das crianças, né? E a criatividade e da emoção delas também. Esse é um dos objetivos da psicomotricidade para essas pessoas, certo? E agora os objetivos principais da psicomotricidade, né? Não principais, né? Mas rolar, engatilhar, andar com um pé só, certo? Que a criança passa a ter objetivos dessa forma. Andar com os dois pés, né? Que é por fase da vida dela, certo? Pular, fazer cambalhotas, brincadeiras com dedos, que isso já é na criança muito nova ainda, né? Em meses de vida, ela tem essa progressão aí que vai acontecendo no decorrer da vida dela. E os movimentos fundamentais se dividem em três, né? Então tem três movimentos fundamentais que se chamam locomotores, manipulativos e estabilizadores, certo? Movimentos, né? Habilidades locomotoras são movimentos que indicam uma mudança de localização do corpo em relação a um ponto fixo na superfície. Alguns exemplos são caminhar, correr, saltar, certo? Salientar. E habilidades motoras manipulativas, né, que são movimentos manipulativos, que entram nas tarefas de arremessar, recepção e chutes, né, que é o justo que eu falei, né, manipulativa grossa e manipulativa fina, né. Para quem não lembra, a manipulativa grossa se refere a movimentos de envolver a força do objeto ou receber a força do objeto, e a fina se refere-se a segurar objetos, certo? E a estabilizadoras ou equilíbrio, né? A criança na tentativa de envolver em constantes esforços contra a força da gravidade, na tentativa de manter a postura vertical. Alguns dos exemplos são girar braços e troncos, né, que ela vai tentar fazer, flexionar o tronco e entre outros, certo? Fases do desenvolvimento motor, né? Qual seria essas fases, né? Existem 4 fases no desenvolvimento motor e todas elas têm características especiais, certo? Cada fase já tem uma característica dela mesma. A primeira fase é o movimento reflexo, certo? Isso acontece ainda
a criança sendo um feto ainda, né? Ainda no útero da mãe, certo? A fase de movimento rudimentar, certo? Movimentos fundamentais, que é a terceira fase, e movimentos especializados. Para quem não sabe, o movimento reflexo são os primeiros movimentos que o feto faz, são classificados como reflexo, certo? E são movimentos involuntários controlados subcortical, né, no córtex suprarrenal, que se localiza no cérebro da criança, certo? Ao passar que possivelmente venha a base para as seguintes fases do desenvolvimento motor. Então toda criança vai passar por essa fase, certo, do reflexo, que é a primeira fase independente do bebê, certo? Reflexos são capacidades e não habilidades. O bebê irá reagir, isso ainda no útero da mãe, certo? A sons, toques, luz e mudança de pressão. E no movimento reflexo tem duas formas, né? Que é os primitivos e os posturais, certo? Que os primitivos, né, são todos aqueles todos aqueles movimentos involuntários, né, que não parte do bebê querer, certo? E sim do supracortical dele. Que isso vem a informação do cérebro, que é a resposta a um estímulo sensorial com os que nascem os bebês, certo? Apresentam e a força de um reflexo é importante no desenvolvimento neurológico e funcional da criança. Por isso, aos recém-nascidos alivia-se estas respostas musculares involuntárias, certo? Esses movimentos involuntários combinados com a crescente sofisticação cortical nos primeiros meses de vida pós-natal, o desempenho, né, do papel importante na tarefa da criança de aprender mais sobre o seu próprio corpo e o mundo externo, né? O que isso quer dizer, né? Então, ainda no útero, a criança passa, né, por uma sofisticação ainda no cortical, né, que se localiza no cérebro, e ele começa a entender o mundo externo ainda no mundo interno com a mãe, certo? Os posturais, né? Os posturais são reflexos e movimentos automáticos que mantêm a posição e o equilíbrio do corpo durante o repouso ou movimento, certo? Modula a distribuição do tônus musculares nos membros e troncos também, né? Os posturais mantêm a postura, equilíbrio e harmonia do movimento. Os reflexos posturais substituem os reflexos primitivos, né? Que são os reflexos involuntários. Então, quando a criança passa para esses reflexos posturais, então já toma o lugar, né? Toma o lugar do primitivo, né? Que nem acaba de falar aqui. E nesse movimento reflexo, né, existe 2 estágios que ocorrem, certo? Que o primeiro estágio se chama o estágio de codificação, que ocorre no 4º mês de vida fetal até o quarto mês de vida do bebê. Então, ainda ele sendo feto no 4º mês, certo? Esse estágio de codificação, ele vai acontecer, certo? Até o 4º mês de vida pós o bebê nascer, certo? Esses estímulos é as respostas de forma base do estágio de coleta de informações ou estágio de codificação na fase do movimento, certo? Os centros cerebrais inferiores renunciam gradualmente ao controle dos movimentos e são substituídos pela atividade de movimentos voluntárias, né? Que era involuntárias, passa a ser voluntárias, certo? E mediada pela área motora do córtex cerebral, que isso ainda do cérebro, né? O próximo estágio se chama descodificação de informação, né?
que acontece do quarto mês de vida do bebê até aproximadamente um ano de idade, certo? A descodificação, os centros cerebrais adquirem maior controle sobre o aparato sensorial motor, né? O bebê torna-se capaz de processar informações com mais eficiência. E esse estágio é conhecido como estágio de processamento de informação, né, onde ele começa a entender mais, certo? Ou estágio de descodificação. Agora eu vou falar sobre o movimento rudimentar, né? Os movimentos rudimentar, para começar, inicia-se por volta de um ano, certo? A 2 anos de idade do bebê, certo? Os movimentos rudimentares são determinados de forma maturacional e caracteriza-se por uma sequência de aparecimentos possível, né? Esta sequência é resistente a alterações em condições normais, viu? Elas envolvem movimentos estabilizadores, né? Com obter controle da cabeça do bebê, né? Do pescoço, dos estabilizadores, é ela se manter, né? Como se fosse o tronco em pé, músculo do tronco, e as tarefas de manipulação, de alcançar e agarrar e saltar, e outros movimentos locomotores, arrastar-se, engatilhar e caminhar, certo? Vamos dizer que a criança passa a ter uma autonomia a mais, né, nessa fase rudimentar, certo? E nessa fase existe alguns estágios, certo? O estágio do pré-controle. O estágio do pré-controle acontece por volta de um ano de idade. As crianças começam a ter precisão e controle maior sobre seus movimentos e a manter seu equilíbrio, a manipular objetos e locomover-se pelo ambiente com um grau de proficiência e controle, né? O que é proficiência, né? É o inverso, né? Proficiência, a criança apresenta dificuldade na aprendizagem de habilidades motoras relacionado a habilidades esportivas ou recreativas, certo? O nível de tonicidade, né, é de fundamental importância para segmentos da barreira de proficiência, certo? Alguns dos exemplos, né, desse estágio é rastejar, engatilhar, andar de 4 pés, né, que a criança chega nessa fase. E o outro estágio é o estágio de inibição de reflexo. Né? O que é estágio de inibição de reflexo? Né? Inicia-se no nascimento, onde os reflexos dominam o repertório de movimentos do bebê. Né? Eles vão passar a ter uma dominância a mais. Logo após, esses movimentos são crescentemente influenciados pelo córtex. Né? Isso ainda, córtex, para quem não sabe, se localiza no cérebro, certo? É onde ele vai passar a informação. Em desenvolvimento, fazendo com que vários reflexos sejam inibidos gradualmente e desaparecem, certo? Ainda vai essa parte de inibição dos reflexos, né, passa a ser substituído nesse estágio de inibição. Dessa forma, os reflexos primitivos e os posturais substituem por comportamentos motores voluntários, onde os movimentos, embora com os objetivos, parecem descontrolados e grosseiros e apresentam a falta de controle, certo? Agora eu vou estar falando sobre o movimento fundamental, né, que é o terceiro, certo? A terceira fase, quer dizer, esta fase do desenvolvimento motor representa um período na qual as crianças pequenas estão envolvidas ativamente na exploração e na experimentação das capacidades motoras do corpo, né? É onde elas passam a explorar, né? O que seria explorar? É tentar fazer algo que elas não imaginavam fazer, certo? Explorar coisas, tipo pegar um objeto com mais distância, ter uma precisão a mais. Isso entra nessa fase do movimento fundamental.
inicia aos 2 anos, né, progredindo até os 6 a 7 anos de idade, viu? Neste momento, as crianças que estão desenvolvendo padrões fundamentais de movimentos estão aprendendo a reagir com controle motor e competência motora a vários estilos, sendo necessário serem desenvolvidos os seguintes movimentos fundamentais durante toda a infância, né? Qual seriam esses movimentos fundamentais que eu acabei de falar? Falei bem no início, que é o locomotor, né, o manipulativo, o estabilizador ou equilíbrio, certo? Como eu falei, dos 2 aos 7 anos de idade, certo? Que isso acontece. E o locomotor, né, que eu falei, alguns dos exemplos é a caminhada, correr, saltar, certo? E o manipulativo como tarefas de arremessar, recepção, agarrar também é um exemplo. Habilidades e estabilidades, que é o girar o braço, troncos e flexionar, entre outros, certo? E nessa fase entra o primeiro estágio, certo? O estágio inicial tem 4 estágios, certo? No fundamental. Estágio inicial representa as primeiras tentativas da criança orientadas para o objetivo de desempenhar uma habilidade fundamental, certo? O movimento em si é caracterizado por elementos que faltam ou que são marcadamente sequenciados e restritos pelo uso exagerado do corpo e por fluxo rítmico de coordenação deficiente, né? Sendo observados tipicamente em crianças, né? Isso acontece em crianças de 2 anos de idade, né, que você vê as deficiências na coordenação rítmica deles, certo? O segundo estágio, né, é o elementar, certo? Há um maior controle ou melhor coordenação rítmica dos movimentos fundamentais, né? Então eles vão ter um maior controle e precisão, né? Eles vão conseguir ficar melhor dentro desse estágio elementar, certo? Porém, os padrões de movimentos ainda são geralmente restritos ou exagerados, embora mais bem coordenados, né? Ainda há uma dificuldade, certo? Mas, que nem falamos aqui, há uma coordenação bem melhorada. Ao observar as crianças, a observação das crianças de 3 ou 4 anos de idade revela inúmeros movimentos fundamentais no estágio elementar. O próximo estágio é o proficiência, certo? Estágio de proficiência. Em relação ao estágio maduro, ele caracteriza por desempenhar mecanismos eficientes, coordenados e controlados, certo? A maior dos dados disponíveis sobre a aquisição de habilidades motoras fundamentais sugere que a criança podem e devem atingir o estágio maduro, né? Onde a criança passa a ter mais controle, né? Mais coordenação, mais precisão, é onde ele tem mais conhecimento dele mesmo, certo? E isso acontece aos 5 ou 6 anos de idade da criança. Agora vamos falar sobre movimentos especializados, né? Movimentos especializados inicia a partir dos 7 anos de idade, certo? E dura por volta de toda a vida, certo? Nesta fase, as habilidades estabilizadoras, locomotoras e manipulativas fundamentais são progressivamente refinadas, né? Combinadas e elaboradas para o uso em situações crescentes e exigentes, né? Quando ele fala na questão de refinadas, é porque ele passa a ter mais controle, total precisão dos movimentos que vai ser executado, certo? Dessa forma, a criança realiza atividades motoras complexas, né, do dia a dia, como recreação e nos esportes, como jogar uma bola, fazer algum esporte, jogar vôlei, correr com mais precisão. Cabe ressaltar que
progressos ao longo dessa fase depende do desenvolvimento de habilidades motoras fundamentais maduras, né? Que ele tenha mais controle, estabilidade e manipulação de movimentos desde a infância até a adolescência dele. E entra o estágio transitório, né? O que seria esse estágio transitório? Inicia entre os 7 a 8 anos de idade da criança, certo? A criança começa a combinar e aplicar habilidades motoras fundamentais, né? Então ela começa a fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Um exemplo é agarrar e correr, né? Pegar uma bola e correr, é um dos exemplos bem simples, certo? Ao desempenhar o desempenho de habilidades especializadas no esporte e em ambientes recreativos, né? Como se fosse no campo de futebol, um exemplo, numa quadra. Sendo exemplos dessas habilidades, né, que eu acabei de falar, caminhar em ponte de corda, pular corda e jogar a bola, certo? Estágio de aplicação, né? Esse estágio ocorre aproximadamente dos 11 anos aos 13 anos de idade, certo? Caracteriza-se por ser o momento em que o indivíduo é capaz de tomar decisões de aprendizado e participações baseadas em muitos fatores individuais e ambientais, certo? Parte tanto do indivíduo como do próprio ambiente, ele passa a ter vamos dizer, uma autonomia a mais. Melhorando o desempenho e interesse na prática esportiva e treinamento. Estágio de utilização ao longo da vida, certo? É a fase especializada de desenvolvimento motor, certo? Começa por volta dos 14 anos de idade e pendura por toda a vida adulta, certo? Esse estágio ao longo da vida é isso. Nesse estágio se tem ápice no desempenho motor, sendo caracterizado pelo uso dos movimentos adquiridos ao longo da vida. Então ele vai ter um maior desempenho, né, dos movimentos em toda a vida. Além disso, o nível de participação de um indivíduo em certas atividades depende do interesse e da necessidade da disponibilidade de habilidades e experiências anteriores, né? Então, o que isso quer dizer, né? Que, vamos lá, quanto mais atividades, mais coisas, mais eficiência que ele vem ganhando, né? Mais estabilidade, mais coordenação, mais manipulação, que ele veio praticando desde a infância dele, desde ele com 1 ano ainda de idade, até os 14 anos, um exemplo, ele vai ter mais experiências, né? Quando ele tem mais experiência, então ele vai se tornar uma pessoa com mais coordenação, com mais precisão, com mais habilidades do que outras que teve poucas experiências no decorrer da vida. E também agora vamos falar sobre o processo de maturação, né? O processo de maturação pode ser definido como um fenômeno biológico qualitativo, né? Relaciona-se com o amadurecimento das funções diferentes dos órgãos e do sistema, certo? O desenvolvimento é entendido como uma interação entre as características biológicas individuais, né, que é o crescimento e a maturação, com o meio ambiente no qual o sujeito é exposto durante a vida, né, durante toda a vida. O crescimento, né, a maturação, o desenvolvimento humano são processos altamente relacionados que ocorrem continuamente durante todo o ciclo da vida, diretamente nas relações afetivas,
certo? Sociais e motoras. Consequentemente, é necessário adequar os estímulos ambientais em função desses fatores, certo? Alguns dos exemplos, né, das relações, que é do ambiente, né, dos sociais, dos motores, alguns da maturação no decorrer da vida das crianças. Tá aqui a imagem, certo? Alguns dos fatores de maturação que ocorrem no início da adolescência, né? A adolescência é o período da vida em que ocorrem as transformações mais aparentes do corpo, em razão das alterações hormonais, certo? Inicia-se por volta dos 10 ou 11 anos de idade, certo? Isso é a maturação, que acontece tanto no feminino quanto no masculino, certo? Nos homens, como é que isso ocorre, né? Os meninos aumentam os testículos, pelos pubianos nas axilas, né? Odor axial, alterações comportamental, certo? Tendências a agressividades de crescimentos acelerados, espinhas e acnes e alteração no timbre da voz, certo? E nas mulheres, as meninas brotos mamários aumentam as mamas, certo? Elas ficam com seios maiores, certo? Pelos pubianos e axiais também, né? Aumenta os pelos delas. Odor axial, crescimento acelerado, aumento a oleosidade da pele também na adolescência, espinhas e acnes e, diferente do homem, ela também tem a fase da menstruação, né, que acontece com todas as mulheres. Vou falar agora sobre a pré-puberdade, certo? A pré-puberdade, quando o desenvolvimento físico se acelera e busca maior proximidade com o adulto, né? Que a pessoa passa a ter uma maior proximidade, né? Nessa fase, nesse período da pré-puberdade, certo? O lado emocional é muito confuso, com oscilações de sentimentos com ódio e amor na busca de identificar-se, né? Que aí o adolescente passa a ter esse sentimento de inexplicável aí que eles ainda buscam entender, certo? E na fase da puberdade, que se inicia por volta dos 13 anos, né, que eu tinha falado lá, marcado pela maturidade dos órgãos reprodutores menos ajudados intelectual dos adultos, certo? Que já não é o adulto que ajuda, e sim já é uma coisa que acontece. Após puberdade, né, que é após ele já ter entrado na puberdade, entre os 15 anos de idade. Nesta fase em que devemos mostrar responsabilidade diante das cobranças do meio social, né, que ele passa a ser cobrado, mas com escolha profissional. Estruturar as relações com o sexo oposto e a formações da identidade necessita cada vez menos de ajuda intelectual dos adultos, né? Que eles passam a querer ser mais independente nesta fase, certo? Agora eu vou falar sobre a prática de atividade no desenvolvimento motor, certo? A prática esportiva durante a infância vem se tornando alvo de pesquisa na área das ciências da motricidade humana, certo? Contribui de forma significativa para os estudos de crescimento físico, desenvolvimento e aprendizagem motora, certo? Isso é a prática de atividade. Investigações em atividades esportivas, Sistemiza tem foco nos fatores ambientais. Refere-se à natureza de tarefas, à individualidade biológica e no tange de explicações nas possíveis mudanças no desenvolvimento e nível de comportamento motor da criança, certo? Quando a criança ela passa a ter vamos dizer, essa vivência na prática de atividade física, né?
elas começam a ter explicações e comportamentos melhores, até melhores na atividade, certo? Até uma melhor conduta em casa, elas passam a ter N benefícios sobre isso, certo? E algumas coisas é jogar bola, né, que as crianças gostam muito, até na adolescência e adulto. Entretanto, a criança, quando não são estimuladas adequadamente, podem não alcançar padrões de movimentos fundamentais para possíveis inserções em jogos e esportes de atividade física recreativa, certo? Um exemplo é quando que eu falei bem antes, né, que vamos dizer, da vivência que ele vem trazendo para ter, da vivência que ele vem tendo no decorrer da vida dele, aprimorando os movimentos fundamentais, né? Que é o locomotor, o manipulativo e o estabilizador, certo? Quanto mais vivência, maior precisão, melhor eficiência você vai ter nos seus movimentos. Logo, quando a oferta de prática de habilidades motoras fundamentais é reduzida, pode, por consequência, ocorrer um prejuízo no curso do desenvolvimento motor da criança. Então, o que isso quer dizer, né? Que se for ofertada se for ofertada pouca vivência para a criança, né? Ela vai acabar se prejudicando, não de início, mas sim depois de um tempo, né? Quando ela ficar adolescente ou adulto, ela vai ter um prejuízo aí na coordenação ou desenvolvimento, no desenvolvimento motor dela, certo? Ocasiona uma barreira de intransponível conhecida na literatura como barreira com proficiência, né? O que é essas barreiras de proficiências, né? A criança apresenta dificuldade na aprendizagem de habilidades motoras relacionadas às habilidades esportivas ou recreativas. O nível de tonicidades é fundamental e importância para os segmentos da barreira de proficiência, certo? As aulas de educação física, como pode estar melhorando isso, né? Por sua vez, são precursoras em desenvolver todas as habilidades motoras fundamentais durante a infância, certo? Então, as aulas de educação física se tornam uma aula muito eficiente para estar ajudando e induzindo as crianças a ter essa vivência dos movimentos, certo? Fornecendo práticas com objetivos definidos, respeitando as características do comportamento motor dos escolares. A prática programada, né? A prática programada conduz uma sincronia nas funções musculares que agem diretamente na repercussão dos melhores aparato motor, né? Melhores movimento motor, vamos dizer assim. E aqui tá minhas referências que eu usei, certo? Queria agradecer e muito obrigado.